Então, vamos dar início a essa manhã, conversar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, sobre os cuidados com as nossas crianças, que esse foi o tema proposto. Não sei se vocês conhecem a campanha do Janeiro Branco, mas eu vou dar só uma breve, só uma introdução mesmo, só para vocês ficarem sabendo. O Janeiro Branco, para quem não conhece, é uma campanha de conscientização. Opa! Isso. É uma campanha de conscientização que começou lá em 2014, em Minas, e chegou aqui em São Paulo, e foi tomando uma certa proporção, que foi rompendo as barreiras territoriais. Então, ele chegou aqui em São Paulo, mais ou menos em 2017, e desde lá, desde 2017, a Clínica Celebrar, ela está engajada nesse projeto. Então, tem 4 anos que a gente faz essa campanha de palestras, de fazer divulgação sobre o Janeiro Branco, conscientizar as pessoas, instituições também, sobre a importância de também cuidar da saúde mental. Então, essa proposta do Janeiro Branco, assim, é uma proposta semelhante a essas que a gente já tem, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e entre outros, que tem aí durante o ano. Então, o Janeiro Branco é uma campanha para a saúde mental, de psicólogos para a saúde mental. E por que, né, o escolhido foi o mês de janeiro e por que a cor branca? Janeiro, enfim, como bons psicólogos, tudo é simbólico. Então, a gente dá significância ao nosso trabalho. E a parte do janeiro, né, por que ser janeiro? Porque é um mês que inicia o ano. Então, as pessoas costumam fazer planos, fazer metas, né, construir metas para o ano. Então, janeiro é o início do ano. E como a proposta do Janeiro Branco é conscientizar as pessoas, então a gente começa desde o início do ano conscientizando todas as pessoas, instituições também, sobre essa importância, a importância dessa campanha. A gente já fez várias intervenções, levando para todos possíveis. E branco, porque a cor branca é uma cor que a priori é neutra. Então, a gente começa a escrever uma história, como se fosse escrever uma história, escrever algo desde o começo. Então, por isso o branco. Mais explicações mais detalhadas tem o site do janeirobranco.com.br. E aí, quem tiver mais interesse, até de engajamento mesmo, trabalhar na campanha, então lá tem várias dicas bem interessantes. E não mais, tem a Clínica Celebrar, que também, como eu comentei no início, desde 2017 a gente faz campanhas, todas são gratuitas, as nossas palestras são gratuitas, então toda atividade voltada para a campanha de Janeiro Branco é totalmente gratuito. E, falando da Celebrar, temos aqui a Solange Alves. Ela é dona da clínica, proprietária da Clínica Celebrar, e aí ela pode contar só um pouquinho da Celebrar para a gente. Sol, palavra sua. Sejam todos bem-vindos, né? Quero agradecer a participação de vocês. Eu e a Mônica, a gente estava batendo um papo realmente, né, sobre como que a gente está engajado aí na campanha desde o início que veio para São Paulo, desde o começo a gente abraçou essa causa, né? Exatamente pela importância mesmo, né? De se pensar, de se prevenir, né? E até para a gente desmistificar essa questão, né? Ah, só vou para um psicólogo se, né? Tem vários estereótipos aí, várias crenças que as pessoas colocam sobre saúde mental, né? E aí a gente vem sempre com essas campanhas para
fazer a saúde mental ser mais falada e chegar mais próximo das pessoas, né? Então, a gente já fez eventos a Raquel também está aqui com a gente no grupo, também já participou, né? E participa todo ano com a gente, né? Com a clínica. Então, a gente muitas vezes vai em parques, faz palestras em igrejas, em hospitais também, né? Faz plantões, a gente já chegou a fazer plantão de atendimento lá na clínica, né? Oficinas, então a gente sempre tá engajado, porque nós acreditamos que a psicologia precisa também abraçar, né? Assim como muitos da psiquiatria também abraçaram essa causa, né? Muitos psiquiatras, porque é um trabalho social, né? A gente também entra nessa questão da importância de ter esse trabalho social, de acessar essas pessoas, né? Então, a clínica, ela já está há bastante tempo ali no Tatuapé, né? Tem vários psicólogos que atendem lá, inclusive a Mônica atende lá também, né, amor? Sim. E a gente também tem alguns projetos sociais que a gente também faz pela clínica, como o projeto Araripe, né, que também ajuda e proporciona também atendimento social para quem realmente não pode pagar um valor cheio de consulta, no valor integral, né, de consulta. Então, a gente está sempre fazendo esses eventos. Se vocês puderem seguir a gente nas redes sociais, aí vocês vão conseguir acompanhar os nossos projetos, os novos projetos, a equipe, tá bom? Obrigada a todos, sejam bem-vindos. Eu sou meio tímida pro ao vivo, sabe? Eu fico tô acostumada do ao vivo mesmo. Esse ao vivo online eu ainda tô me adaptando. Para mim ainda é um pouquinho difícil, tá bom? Então, sejam bem-vindos e obrigada aí pela presença de vocês. Sim, obrigado mesmo. Isso vocês estão ajudando a justamente propagar essa campanha mesmo. O objetivo da campanha é propagar para o maior número de pessoas possíveis. Deixa eu fazer uma pergunta, Luciene. Você é psicóloga, você é do ramo? Por favor, deixa eu te conhecer um pouquinho. Sou estudante de psicologia, estou no quinto semestre, é minha segunda graduação, né? E eu faço alguns projetos voluntários na oficina de parentalidade, né? E trabalho hoje como conciliadora e mediadora judicial. Olha, que interessante. Você... da família, né? E você já sabia sobre o Janeiro Branco? Já ouviu falar? Já, eu participei de alguns eventos na clínica também de vocês, porque por conta da faculdade ser no Tatuapé, a gente acaba tendo contato com os serviços que tem ali, né? Sim. Aí eu já participei de alguns encontros presenciais, e agora no virtual deu para participar de todos. Tem mensagem também, né? Eu achei muito interessante todos os temas. Eu divulguei na turma da sala, tudo, mas o pessoal ainda tem um pouco de resistência para participar de eventos, né? Eu acho triste, porque eu acredito que tudo isso faz uma diferença muito grande, tanto para pessoalmente, né? Quanto para projetos mesmo, a gente conhecer os campos de atividade do psicólogo, porque eu sou formada em RH. E então, assim, a gente conhece o papel do psicólogo dentro do RH. Trabalhei numa ONG, fui administradora de uma ONG por alguns anos, então eu conheço a prática do psicólogo na área social. Mas tem campos tão diversos, e eu acho que essas oportunidades da gente ouvir os profissionais falando da área de atuação, a gente percebe que é muito amplo e ajuda a gente também, enquanto estudante, a começar a ter um olhar para onde a gente vai seguir, né? Muito legal. Olha, parabéns, viu? Devo elogiá-la, porque realmente o papel do psicólogo ele é amplo, e quanto mais, e na condição de estudante, você tem essa abertura para você ver um pouquinho de tudo, até para depois, quando você tiver a formação já batendo na porta, você já tem uma ideia como vai usufruir dos conhecimentos que você adquiriu. Então, olha, parabéns, viu? Obrigada. Então, gente... Bom, eu posso dar uma complementada? Claro, com certeza. Eu acho que é importante isso que a Luciene falou, porque às vezes a gente fica pensando só em uma área, né?
se eu estou na área social, eu vou fazer um trabalho social. Então, o que a gente mostra quando a gente vai para essas atividades é que mesmo na área clínica, a gente também pode contribuir, né, para essa questão social, né? Então, independente, a gente consegue, porque aí você integra, né? Não fica só, não. Eu não vou fazer um trabalho social, mas eu acredito que a gente na área clínica precisa também acessar, precisa ter essa responsabilidade também, né? Sim, com certeza. Né? E de Com trabalhar certeza. dessa forma. Então, você falou agora, eu falei, deixa eu aproveitar o gancho, porque eu acho que é importante, né? Não ficar Sim. separando, e sim integrar, que eu acho que é Não, imagina. legal, né? E o olhar clínico, ou seja, o modo diferencial como você enxerga o que está à sua volta, você vai levar para qualquer outra área. Vai levar para o RH, vai levar para a área social, vai levar, enfim, para as áreas da psicologia, esse olhar clínico, com certeza, você vai levar para que área você atuar. Tem pessoas, né? Ponto. Pessoas. E é interessante porque esses eventos que tem nas clínicas possibilitam também que a gente conheça outros profissionais, né, pelo network, e as indicações, porque a gente acaba toda hora, mesmo quando estudante, as pessoas procuram, você conhece um psicólogo, e aí a gente indica as clínicas, né, porque lá tem um grupo de psicólogos que a pessoa pode se identificar pela área de atuação, pela abordagem, e aí fica mais fácil, eu acredito, ter esse acesso, né? Eu acho Isso bem mesmo, legal. isso mesmo. Tirar também aquela ideia que psicólogo é algo muito restritivo, né? Que é só para o nicho da população. Então, também tem que desmistificar esse papel do psicólogo. Não é só uma profissão de elite e muito menos é só coisa para, entre aspas, maluco ou doido, né? Tem que ampliar esse olhar mesmo. Olha, parabéns, viu? Então, vamos lá para o nosso tema principal. O uso do celular pelas crianças, um olhar cuidadoso durante e pós-pandemia. Por que eu coloco esse termo, um olhar cuidadoso? Justamente para a gente ficar atento a algumas mudanças no comportamento, prestar mais atenção em algumas situações que muda na rotina, e principalmente, pensando aqui que é o tema, pelas crianças. Até porque a gente sabe que a questão da saúde emocional, a saúde psicológica, não é uma coisa que acontece assim, escancarado. Não é algo que acontece, que você nota ao primeiro olhar, você nota. Não é uma feridinha na pele que você, opa, olha, tá ferida. Opa, tá ferida. Não é assim. A saúde mental, ela requer um olhar cuidadoso, justamente por ser um processo. A pessoa não fica, entre aspas, doente de uma hora para outra. É um processo. Por isso esse olhar cuidadoso, por isso esse olhar clínico, justamente para a gente cuidar, para que esse processo não ande, não evolua. Então, a gente consegue interromper esse processo logo de início, que fica mais fácil para lidar com a situação. Então, vamos lá. Bom, me apresentar, sou Mônica Alves, sou psicóloga, já tenho uns 12 anos, e eu também trabalho com crianças, então é um nicho que eu gosto muito de trabalhar, justamente pensando nesse processo, que quando a gente consegue, desde o início, aquele embriãozinho, a gente consegue já fazer uma intervenção, a criança que depois vira adolescente, depois vira adulto, a gente consegue retardar várias situações, e até evitar mesmo, não deixar que evolua mesmo. Então, a criança, para mim, assim, fica no coração, no meu coração, porque eu gosto muito de trabalhar com criança por conta disso. Até para não se tornar um adulto com outros problemas, né? Então, vamos lá.
Então, vamos pensar na nossa realidade desse último ano. Pensar na pandemia, não tem como pensar na pandemia, porque ainda está aí. O ano passado, a gente pensou que ia passar rapidinho, um mês e as coisas se resolveria, e esse um mês, né, estendeu para um ano e parece que também, né, vai se estender por esse ano, porque ainda não acabou ainda esse período. E, por conta disso, muitas coisas a gente parou de fazer tantas coisas presenciais, os nossos trabalhos presenciais. Eu, por exemplo, estou trabalhando em casa, então, se por acaso vocês ouvirem um latido, é minha cachorrinha, tá? Minha mascotezinha, que ela já virou mascote da terapia, então até meus pacientes se identificam com ela. E então, vamos lá. Bom, a internet, a tecnologia como um todo, ela foi muito utilizada esses últimos dias, né, do ano passado para cá, justamente com esse objetivo de não pararmos totalmente com as nossas vidas, enfim, muitas atividades que antes eram presenciais passaram no modo online. Trabalho home office cresceu muito. Muitas coisas mudaram, muitas. O nosso modo de ir no mercado, de ir na padaria, de fazer compras, enfim, celular, ele ficou muito mais ainda sendo utilizado nesses últimos dias. Então, muitas coisas foram adaptadas. Isso falando nós adultos, né? A gente trabalha em casa, quem pode, né? Claro, quem tem essa possibilidade de trabalhar em casa, e entre muitas outras coisas. Com as crianças não foi diferente. As aulas passaram de presenciais, passaram a ser online, aquela confusão toda que a gente vê nos noticiários, que teve crianças que conseguiram ter acesso, teve outras que não. Então, também atingiu as crianças. As crianças acabaram, tudo ficou resumido na tela do celular. Então, entretenimento, tela de celular, as aulas, contato com outras pessoas, porque a gente continuamos, né, nesse distanciamento social, então estamos evitando as crianças de ter contato com outras crianças, com pessoas idosas também. Então, mudou também totalmente a rotina das crianças, assim como mudou a nossa. Então, muitas coisas aconteceram. Aí, por conta desse uso excessivo, desse uso que virou, enfim, essencial nesses últimos dias, a gente pode se perguntar para a criança, ou para o filho, ou até para os nossos pacientes também, o que eles fazem, como eles usam, para que eles usam o celular, de que modo, para quê, por quê. Então, claro, muitas crianças, se você perguntar para várias crianças, então muitas crianças vão responder, né, para estudar por conta das aulas online, fazer pesquisas de escola, assistir vídeos, filmes, jogar, que são os entretenimentos, redes sociais, que aí vem Facebook e companhia, e falar com pessoas. Até aí, também fazemos isso, nós adultos também fazemos isso, incluindo trabalhar. E para as crianças, acabaram, digamos que a vida delas acabou meio que resumindo a tela do computador. Até aí, essas respostas, elas são totalmente de acordo, estão totalmente de acordo com os benefícios da tecnologia. Né? Temos mais acesso a conteúdos didáticos e educacionais, opções de entretenimento, conversar com parentes, amigos, entre várias outras coisas. Então, a tecnologia, ela tem seu lado benéfico. Bom, ajudou muito a gente durante esse tempo. Então, para as crianças também
não foi diferente. Agora, por conta de tudo isso, se você pegar as mesmas crianças e perguntar para elas como ela se sente se ficar muito tempo sem celular, e claro, o tempo ele é relativo, aí vem outras respostas. Se por um acaso elas responderem entediadas, tristes, chateadas, preocupadas, desconectadas com o mundo, raiva, bravos, ou um certo mal-estar, aí vem aquele olhar que eu comentei com vocês antes. Aí, opa, peraí, tem uma coisa aí que não tá bem. Como uma criança, independente da idade, claro que a criança ela vai responder conforme a idade, mas uma criança falar que fica entediada, que fica triste, ou preocupada, desconectada do mundo, mal, passando mal, sentindo certo mal-estar, por conta de ficar um tempo longe do celular, aí vem um alerta, porque alguma coisa aí está acontecendo. Aí isso é essas emoções, o que elas estão sentindo, pode ser indícios de um uso excessivo do celular. E esse uso excessivo, ele pode estar começando, né, aquele processo que eu comentei. Esse uso excessivo pode estar começando a afetar a saúde mental e emocional dessa criança. E se a mesma criança que ficou ali um tempinho sem o celular, que deu alguma daquelas respostas e ainda tiver associada com algum comportamento, alguma mudança de comportamento, bom, aí o nosso olhar ele fica mais atento, porque a gente sabe, né, como psicólogos, como estudantes também, na área da psicologia, que o comportamento ele está associado às questões emocionais. Então, se as emoções não estão ordenando, se as emoções não estão entrando num acordo, digamos assim, com as nossas faculdades mentais mesmo, opa, tem aí alguma coisa. Então, o uso do celular, ele deve ser supervisionado. Pensando nas crianças, eles têm o uso do celular, ele precisa de uma supervisão dos pais, dos responsáveis. É claro, tudo isso de acordo com a idade, levando em consideração a idade da criança e as necessidades. Porque os comportamentos, vamos pensar uma criança com raiva, afetou no humor dela. Então, essa criança, ela pode ficar mais, se afetou no humor, por exemplo, ela pode apresentar comportamentos mais agressivos, pode ficar irritada com facilidade, ou troca algo que essencial, por exemplo, pelo celular, porque sente esse mal-estar, esses são indícios de do comecinho ali, um embriãozinho de uma dependência do celular. E as crianças no celular, por exemplo, é um bombardeio de estímulos. Estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo de movimentos. Então, tudo isso pode começar a dar alguns indícios de algum comportamento dependente daquele objeto. Porque, querendo ou não, é legal, né? Vamos e convenhamos. É um entretenimento, todos aqueles estímulos acionam o nosso sistema cerebral que dispara o nosso nível de serotonina, ou seja, aquele hormônio da felicidade. A gente fica satisfeito. É legal, a gente dá risada com os vídeos, a gente, enfim, fica
atento, um olhar muito atento. Então, para as crianças, precisa ter uma supervisão de adultos, até para a criança não cair nessa armadilha de ficar dependendo do celular. Ao invés de sair para brincar, mesmo que for com outra coisa, sair entre aspas, porque no momento a gente não tem como sair, não tem muita opção, mas entre a criança interagir com outros, mesmo os que estão em casa, deixar de interagir pessoalmente com quem está em casa, para ficar literalmente bitolado no celular, isso já são indícios que vai te chamar a atenção. Por isso, o fique atento, porque são, digamos, sinais sutis de que alguma coisa está acontecendo ali de errado com as crianças. Às vezes, tem algumas crianças, por exemplo, que apresenta apetite, uma alteração de apetite, por exemplo. Tem crianças, como eu comentei, fica mais irritada. Tem crianças que até perdem o sono, porque os estímulos, né, visual, principalmente à noite, interferem no nosso ciclo do sono. Então, por isso que com as crianças, precisa ter, sem dúvida, precisa ter um olhar, esse olhar cuidadoso dos pais, dos responsáveis, até para moderar isso, até porque não dá para ficar sem o celular. A gente chegou num momento, e a pandemia contribuiu muito para essa clareza, de que a tecnologia veio para ficar. E conforme as coisas vão acontecendo, os anos vão passando, a tecnologia ela está fazendo presença na nossa vida. Então, mudou a nossa forma de ir no banco, mudou a nossa forma de fazer compras. Então, não tem como negar, não tem como ignorar o avanço da tecnologia. Mas a gente precisa saber qual que é o lugar da tecnologia na nossa vida, o lugar da tecnologia na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, é esse olhar atento que eu convido a gente pensar. Quem tem criança pequena, filho, sobrinhos, enfim, está aqui do lado, uma criança, fica de olho, como tia, como mãe, enfim. E terapeuta também não é diferente. Se a criança chega com alguns comportamentos que são, no mínimo, estranhos, com o terapeuta, você também vai trabalhar esses comportamentos que não estão sendo tão adequados assim. E, é claro, orientar os pais, porque quem trabalha com criança trabalha também diretamente com os pais, então a gente também faz essa orientação com eles. Então, pensando nos pais, né, dar uma ajuda para os pais, eu pensei Mônica, só antes de você seguir, eu queria te fazer uma pergunta sobre o tempo das crianças no celular, e acho que de modo geral, não só no celular, mas celular, computador, televisão, videogame, etc. e tal. Você chegou a ver se existe alguma pesquisa que faça a indicação de quantidade de horas por idade? Então, por isso que eu comentei, Raquel, da questão de levar em consideração a idade da criança e as necessidades da criança. Porque, assim, a gente pode até pegar uma pesquisa e a pesquisa falar, né, um tempo X. Até porque, né, a gente também tem essa bagagem científica. Mas, na prática, você vai ver qual que é a necessidade do seu filho. Na prática, sabe aquela situação que a gente sempre fala, cada caso é um caso? Então, eu sei que você tem um filho, eu sei porque essa pergunta, eu vi até o Samuel passeando por aí. Já passou por aqui, já acordou. Uhum. Mas você sabe qual que é o jeito do seu filho, você vai perceber, por isso esse olhar clínico, esse olhar cuidadoso, é justamente para você prestar mais atenção
no seu filho. Prestar atenção na criança ali perto de você. Você sabe os hábitos dele, você sabe o quanto talvez esteja afetando ele. Então, você vai estipular a idade dele também, a idade e a inteligência também, a idade cronológica e a idade mental dele também. Então, você vai dosando de acordo com a necessidade dele. De acordo com a necessidade dele. Esse seria o ideal. Então, pensando nisso que você comentou, uma dessas dicas é justamente essa: acordar um limite de horas e o horário para o uso do celular. O que isso significa? Você não vai colocar 8 horas a criança no celular, ou em jogos eletrônicos, que está ali, né? Está ali naquele nível. Então, você vai tentar, dentro da sua rotina, você mesmo vai estipular. Porque também, se deixar o videogame, por exemplo, eles ficam 12 horas, 24 horas em seguida. Por quê? Estímulo é legal. Tem vários jogos, então tem mais estímulos ainda. E aí, jogo no celular, aí engloba tudo. Engloba mais ainda. Então, Samora no palpite. Eu ia compartilhar com vocês que aqui em casa o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo que o Samuel detesta no celular, né? Claro. Ele nem funciona direito. Que eu estipulei 2 horas por dia no uso do celular. E ele para de funcionar, ele funciona até no máximo às 9 horas da noite, que foi a hora limite que eu coloquei, né? Em outros tempos esse horário seria antes, mas como eu estou trabalhando às vezes até tarde, chego em casa tarde, então eu deixei até esse horário. Não tem escola, né? Não está indo para a escola e tudo mais. Mas de fato, ele fica lá as 2 horas no celular, Não, mas 2 horas, fica... o negócio vai antes. É que o aplicativo está dando umas travadas no momento. Aí tem o tempo que fica no computador, na casa da minha mãe, e aí, se deixar, fica o dia inteiro na televisão, ou fica jogando videogame, né? E o que acontece, assim, a criança, mesmo tendo brinquedo, e a gente mora em casa, tem espaço de quintal, ele abandonou todos os outros brinquedos e brincadeiras, e só vai brincar de verdade quando é forçado, de alguma forma. Uma forma ótima dele brincar é colocando ele de castigo. Ele de castigo, né, meu filho? Quando ele tá de castigo, aí ele vai para as outras coisas, porque aí não pode celular, não pode computador, e aí ele vai fazer outras coisas. Mas, do contrário, tá muito ligado às questões do eletrônico e não quer deixar mesmo. Sim. Justamente porque o celular é legal, não vamos ignorar essa parte. Tem estímulos, tem jogos, enfim. Se você, até a gente como adulto, às vezes tem adultos que perdem horas no celular, ou seja, até esquece de fazer outras coisas. O ideal, por isso a questão das horas, o ideal é você administrar, o dia tem 24 horas. Claro que tem aquelas horas que a gente dorme, ainda bem, ainda bem. A gente precisa descansar. Mas, por exemplo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, como eu posso administrar o meu tempo? Administrar o que eu preciso fazer, porque tem os compromissos, até as crianças têm, né? Tem a escola, por exemplo. Agora está de férias, mas tem a questão da escola, tem que fazer lição, enfim. Tem os compromissos deles. Mas dentro desse tempo, que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, a gente administrar para cumprir os compromissos que precisam fazer e ter um momento de lazer. Quando você consegue administrar esses 2 pontos, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Que às vezes a gente fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Às vezes, não é todos, mas às vezes a gente não está conseguindo administrar o nosso tempo. É saber
aproveitar o tempo que temos da melhor forma possível. E às vezes esse aproveitar requer um esforço nosso para poder justamente administrar esse tempo de coisas que precisam ser feitas, de compromissos, mas também a gente também precisa de momentos de lazer. E com as crianças não é tão diferente. Claro que a proporção sim é diferente, mas a criança ela também tem, como a criança não tem essa noção como a gente tem, a gente que vai fazer isso para elas, de administrar esse tempo. Com lazer, quanto mais leque de opções, melhor. Se jogar videogame, ou ficar no celular, brincar também, se movimentar um pouquinho. Tudo isso vai estimulando a criatividade, vai estimulando a criança a ter uma atividade física, porque brincar é saudável, se movimentar é saudável. Então, tudo isso, mesmo que ela não vai querer, mesmo que ela quer voltar para a zona de conforto, né, que não tem jeito, quer voltar para a zona de conforto, mas dá mais leque, quanto mais leque você, claro, dentro do possível, dentro das suas possibilidades, quanto mais possibilidades, esse leque de opções você der para a criança, ela vai aderindo aos poucos. Claro que ela vai ter suas preferências, também é totalmente esperado, mas não dê uma única opção para a criança. Não dê apenas a opção do celular ou apenas a opção do videogame. Até para estimulá-la para fazer outras coisas. Isso ajuda muito. Então, quanto mais leque de opções você apresentar para a criança ela vai aderindo aos poucos. Claro que ela vai ter as suas preferências, porém, ela também precisa desenvolver outras habilidades, que o brincar, o se movimentar, ele vai dar essas outras possibilidades. Amor, posso fazer um adendo? O que a Raquel falou é muito importante, essa questão, né? Às vezes a gente dá o limite para a criança, mas como tem outras pessoas, né, que estão nesse momento ajudando a cuidar por conta da falta da escola, então a gente também tem que dar um limite para as pessoas que estão cuidando, porque às vezes a gente fala, não, tudo bem, é só esse tempo, mas aí a avó, o irmão, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Então, esse tempo que a gente dá acaba somando com as outras horas que as outras pessoas também dão, né? Então, não é fácil realmente dar o limite para a criança e dar o limite para quem está te ajudando a cuidar da criança, porque a pessoa está te ajudando, né? Com certeza. Aí é quando esses momentos, só quando tem terceiros, né, que não é só a gente, né, não é só a mãe que cuida, às vezes a gente precisa também dar essa bagagem para quem também ajuda a cuidar. Justamente em relação à criança. Porque uma coisa é a criança, final de semana, por exemplo, ir para a casa da avó e a avó deixa tudo, né? A avó deixa tudo. Mas em casa, com você, a rotina de casa é outra. Que isso também é administrar. Por exemplo, vamos pegar um pouquinho a gente como exemplo, nós adultos. A gente trabalha a semana inteira. A gente tem o nosso momento de lazer. E quando a gente dá uma relaxada, a gente relaxa mesmo. As regras também, ela fica num cantinho. A gente acorda um pouquinho mais tarde, não acorda nas 7 horas da manhã, 5 horas, às vezes, da manhã, né, de acordo aí com a rotina de cada um. Mas quando chega o final de semana, a gente quer dormir até as 9. Então, mas quando chega a segunda-feira, a gente tem essa concepção que na segunda-feira a nossa rotina muda. É mais ou menos isso, quando a gente dá essas regras para as crianças, já estamos ensinando elas que tem momentos de lazer, sim, tem, mas também tem momentos de compromisso. Na casa da avó é uma rotina, ok,
Mas em casa aqui é outra rotina. Então, aos poucos, claro, dependendo da criança, quanto mais jovem ainda, a criança ela vai aprendendo essas regras. Até porque essas regras a gente depois vai levar para a nossa vida adulta. Quer dizer, horário para entrar no trabalho, horário para sair, horário para fazer o nosso horário de almoço, tem um tempo ali, né, estipulado para o nosso horário de almoço, não dá para, sei lá, horário de trabalho é horário de trabalho, não dá para fazer do horário de trabalho um horário de lazer. Ou achar que o chefe é aquela figura paterna que pode tudo, que é muito flexível. Então, quando a gente começa desde pequeno inserir essas regras, a criança, por mais que a criança, quanto criança vai reclamar, e vai, mas é como se fosse um treinamento para as regras da vida adulta. Quer dizer, a tia da creche não vai ter a mesma flexibilidade que a avó. Ou quando um pouquinho mais os coleguinhas da escola, né, um pouquinho mais velho da escola, não vai ter a mesma flexibilidade, não vai ter o mesmo olhar cuidadoso que a mãe, que a avó, que o irmão. É o outro olhar. Então, a gente, aos poucos, quando a gente começa a ensinar esses primeiras regras sociais para a criança, ela vai conseguir administrar as outras regras, né, do mundo de uma forma menos dolorida, digamos assim. A gente fica chateado, somos adultos, a gente sabe da nossa rotina, sabe o quanto sapo a gente tem que engolir algumas vezes, mas eu aprendi a me controlar porque lá atrás teve algum ensinamento quando criança. E isso a gente vai ensinando aos poucos para elas. Por isso que é importante a questão de limite. Porque aí você, entre linhas, né, no pacote, limite, pacote, você entende, você ensina a criança a respeitar, ensina a criança a lidar com outros, com os pares. A gente fala tanto de falta de respeito, a gente vê tantas coisas, né, que engloba essa situação, e você percebe que houve uma certa... um certo rompimento desses conceitos básicos lá atrás, ou porque ela sofreu, ou porque ela foi ensinada de uma certa... Não foi treinada, ensinada não, desculpa. Ela não foi treinada. Então, limite não é só aquela questão de pode ou não pode. Não, é uma questão de você entender o seu território, o que você pode, o que você não pode, claro, também. Mas também entender o outro. Dormir celular até 9 horas da noite é benéfico para a criança, que aí ela vai conseguir dormir, pelo menos umas 10h30 ela está dormindo para poder acordar cedo no dia seguinte, por exemplo, para ir para a escola. Então, tudo isso você vai organizando e a criança, aos pouquinhos, ela vai internalizando essas regras e esses conceitos. Aí, um outro ponto com relação ao uso do celular em si. Os adultos responsáveis, ficar interessados e supervisionar sobre o conteúdo que as crianças estão acessando. Por quê? A internet tem várias coisas legais, como a gente viu, um acesso à educação, um acesso a jogos. É uma porta aberta, escancarada para um monte de coisa, para um monte de conteúdos. Tem conteúdos ok, tem conteúdos ótimos, excelentes, mas também tem muitos conteúdos que são nocivos para as crianças. Tem muitos. E a criança, se ela não tem noção de limite, ela vai indo, ela vai buscando o que interessar para ela, ela está indo. Está fazendo a busca dela. E às vezes pode entrar nessa armadilha de entrar num
em conteúdos que não é próprio para a idade dela, e ainda pode cair na armadilha mesmo de entrar em sites, enfim, situações onde há realmente um perigo real. A gente já viu há uns 3 anos atrás, por exemplo, a questão da baleia branca, baleia azul, desculpa, baleia azul, que voltou, né, com a novela que está reprisando, voltou essa questão. Também teve o ano retrasado, 2019, teve aquela boneca Momo. As crianças, elas não têm elas precisam ser protegidas, elas não têm noção de perigo, porque vai buscando, vai em busca, e às vezes cai nesse tipo de armadilha. Isso fora em situações de adultos mesmo, de se aproveitar da inocência da criança e começar a aliciar, por exemplo. Então, isso também é uma grande armadilha. Por isso que a gente precisa supervisionar. E, infelizmente, entre outras coisas, tem crianças que são vítimas bombardeadas, por exemplo, de cyberbullying. Isso também é uma questão. Isso também é uma questão séria. O índice de crianças depressivas, com transtornos de ansiedade, até algumas chegando até a uma tentativa e até conseguir o suicídio, tirar a própria vida, isso é alarmante. Isso é um índice alarmante. São crianças. Então, digamos, é um retrato de que as crianças, elas não estão, né, quando acontecem essas situações extremas, isso mostra que as crianças, elas não estão sendo cuidadas. Então, limite e ficar supervisionando é essencial até para protegê-las também. E outros, quanto mais você se mostra interessado, existe ali a interação. Você está ali com a criança, você está interagindo com ela. Então, a criança também ela acaba valorizando a interação ao vivo, não apenas a interação virtual. Então, isso também vai ajudar no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa, né, como adultos responsáveis, ou então orientar os adultos responsáveis para fazer isso. Às vezes requer nosso tempo? Com certeza. Requer nossos esforços? Sem dúvida. Mas, com certeza, é como você estivesse fazendo uma poupança para a saúde mental do seu filho, saúde mental para a sua criança. Até porque a criança, hoje é uma criança, em, por exemplo, 6 anos, mas ela vai se tornar um adolescente. E por aí vai. Então, cada fase tem os seus desafios. Então, cada fase a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada fase. Então, isso também vai ajudar. Se você está junto com seu filho desde pequenininho, quando ele estiver adolescente, mesmo com aquelas crises típicas de adolescente, aqueles comportamentos típicos de adolescente, mas ele vai ter em você aquela figura que ele pode confiar. Vai ter aquele porto seguro, mesmo que as coleguinhas, nesse momento, é prioridade. Mas sempre quando acontecer alguma coisa, ele sabe que pode contar com os pais. Então, isso também é uma poupancinha para a saúde psíquica do seu filho. Então, incentivar a criança a brincar, a se movimentar, é uma segunda opção, né? Fora o celular, fora o jogo eletrônico. Tenta interagir com seu filho o máximo que você puder. Se você não pode, tem outras crianças, aí vai depender da dinâmica, né, da casa, no momento, né, no caso, as crianças estão mais em casa, então vai depender da dinâmica de casa. Então, quanto mais der opções, mais vai ajudar no desenvolvimento psíquico da criança. E conversar, ter esse hábito saudável de conversar, de dialogar.
de falar até sobre o joguinho mesmo, você não entende, pode até não entender nada, não entender uma vírgula, mas ele está ali, é isso, é aquilo, e você, meu Deus, eu preciso de um dicionário, não estou entendendo nada, o que essa criaturinha está falando. Aquilo, ele vai te mostrando, porque aí ele também vai se sentir importante, né, minha mãe não sabe, vou ensinar para minha mãe, né, tem aquele arzinho. Ali também é uma interação, que aí interação é isso, a troca de conhecimento, me atualiza, e ele vai falar, e ele vai ter um prazer de poder te ensinar, né? Porque aí o filho que está ensinando para a mãe. Então, é um diálogo saudável. Ó, aperta aqui que você vai ver como... Ele, às vezes, nem sabe o que é, mas, ó, aperta aqui, pronto. As soluções do mundo é o apertar de um botão. Mas aquilo, você vai interagindo, você vai se aproximando do seu filho. Não é aquele interrogatório, sabe, de como foi o seu dia na escola, o que aconteceu, o que você fez, o que você não fez, o que teve de lanche. Não, não é interrogatório. Não é perguntas e respostas, assim, automáticas. Não é entrevista de emprego. É diálogo mesmo, é diálogo aberto, onde tem momentos para dar risada, porque vai acontecer. Sabe, é aquela liga afetiva, é isso. É esse diálogo aberto que dá essa liga afetiva, de um se importar para o outro, ou seja, o quanto o outro é importante para mim e vice-versa. Então, é isso que vai fazer a criança desenvolver de uma forma saudável, psiquicamente falando, porque ela vai se sentir segura, porque tudo isso tem todas as entrelinhas. A criança ela vai se sentir segura com o ambiente, ela vai se sentir segura com a figura, né, ali de autoridade naquele momento, vai aprender a respeitar. Então, tudo isso faz parte desse ensinamento que a interação ela vai dar ali naquele momento. A criança se sentir mais segura até com ela mesma, porque quando ela ensina para você, ela está passando o conhecimento que ela tem a segurança daquilo que ela sabe, nem que for os problemas resolve com apertar de um botão, mas ela está passando ali o conhecimento que ela tem. Então, isso também vai internalizando na criança o conceito dela mesma ter confiança no que ela sabe dela, no que ela sabe sobre o jogo, mas aumenta também, fortifica, fortalece a autoestima da criança. Então, tudo isso é um processo. Então, quando a gente pensa nas crianças, tem que pensar com esse olhar mesmo, porque elas estão nesse desenvolvimento. Então, quanto mais a gente ajudar nesse desenvolvimento, melhor. E aí, os adultos ali que estão, de uma certa forma, ou de forma fragmentada, cuidando da criança, porque todos os adultos cuidam. Se tem uma criança e 5 adultos, os 5 adultos, de uma certa forma, são responsáveis. Claro que vai ter a figura, né, principal, até porque tem que colocar ordem na bagunça, né? Senão vira feira. Mas, de qualquer forma, o principal, o objetivo principal é a criança, porque é a criança que é esse serzinho que está em desenvolvimento. Os adultos, cada um já tem a sua parcela, cada um já tem as suas conquistas, enfim. Mas a criança, aquele serzinho, ele está se desenvolvendo. Então, a gente precisa cuidar desse processo. Então, isso ajuda bastante. E, bom, agora estou aberta para perguntas. O que vocês acharam? Se vocês já... a Sol, eu sei que tem um pequenininho. A Raquel também. Tem o Samuel que ficou passeando. Bom, só para te avisar, a Raquel precisou sair, que ela tem um paciente agora, às 10 horas, aí ela avisou que ela precisou sair. Sim, sim, sim. Eu achei fantástico tudo que você apresentou, Mônica, porque
Eu tenho um filho hoje com 15 anos e meio, né? E eu acho que o resultado de tudo que a gente constrói com eles na primeira infância, indo se adaptando a toda essa modernidade. Com meu filho, a gente sempre conversou sobre as regras, a legislação, o que pode. Porque eu sempre penso assim, que se eu engano, se eu dou uma informação, olha, vamos fazer um registro dizendo que você tem uma idade diferente da sua, você está ensinando a criança a já se introduzir no mundo de forma a passar-se por uma pessoa que ela não é. Então, ele ainda não tem redes sociais, porém ele já usa as ferramentas. O celular ele ganhou quando a escola exigiu que ele tivesse. O e-mail, a gente tem um e-mail família dele. Então, assim, por quê? Porque ele não tem idade para ter um e-mail dele, que ele seja responsável. Então, a gente tem um e-mail com o nome dele, mas com registro como família. Então, ele sabe, tem a consciência de tudo que ele fizer. Naquele e-mail, quem responde somos nós, porque nós somos os adultos por trás dele. E nós somos responsáveis. E eu acho que isso construiu ele, enquanto jovem, com a idade que ele tem uma consciência muito legal. E essa questão do aprendizado é exatamente isso, que é essa troca de aprender o jogo. Agora na pandemia eu aprendi vários. Você tem que se dispor, porque aí realmente o diálogo vai ser aberto. Quando ele começou a seguir vídeos e pessoas na internet, eu seguia esses vídeos porque ele me contava, olha, mãe, segue fulano. Então eu reservava uma parte do meu tempo para poder assistir, para saber o que estava chegando para ele. Ele é uma pessoa extremamente crítica hoje, e eu acho isso extremamente importante. O isolamento é realmente um desafio muito grande, a gente se preocupa muito porque a falta de socialização nesse momento da idade, eu acho que vai ter impactos, com certeza. Mas, por exemplo, a escola é das 7h10 ao 12h50, tudo online. Então, você fala assim, depois disso tem a atividade pós-escola que também vai ser feita no computador. Aí você tem as apostilas para ser preenchidas, beleza. Aí fala assim, por que então agora eu não vou poder jogar? Então, como é difícil negociar essa quantidade de horas que não existia antes, porque o adolescente vai para a escola, então aquele período ele está desligado do celular, ele vai conectar talvez na hora do intervalo, que são 40 minutos divididos proporcionalmente nessa carga horária. E depois tem o transporte, que vai olhar mensagem, WhatsApp, porque grupos. Mas, por exemplo, aí vai chegar em casa e você não vou poder jogar, mas eu já fiz a minha parte, o compromisso do estudo. E aí vem a negociação. Então, a gente tem bichos de estimação, tem os brinquedos que ainda são atrativos fora do computador, mas o computador realmente é uma prática que eu me preocupo muito. Eu acredito que pós-pandemia a gente vai ter que investir em psicoterapia, em grupos. Por quê? Porque vai ser uma sequela que a pandemia deixou, que se tornou uma obrigação, né? Principalmente nessa idade. Então, ele idosa, sabe dos horários, sabe que precisa dormir. Nas férias, a gente trabalha com muita liberdade, porque quer trocar o dia pela noite. Infelizmente, parte da noite, parte do dia vai estar comprometido. Por quê? Porque dentro dessa construção que a gente tem de sociedade, que hoje não permite que saia. E aí eu falo, olha, particularmente, eu prefiro que tenha sido dessa forma. Porque imagina como estão os pais daqueles que não ficam dentro de casa nessa idade. Eu fiz cursos com adolescentes, né? Eu trabalho na oficina com os adolescentes e o que eles trazem é que muitas vezes nessa idade eles já estão se alcoolizando, já estão fazendo uso de substâncias que vão comprometer o desenvolvimento deles, que são tão nocivas quanto o digital. E eu sei que é uma preocupação grande. É mesmo. Eu amei as suas contribuições hoje. Eu achei que realmente assim fortalece aquilo que a gente construiu até aqui. Preocupa muito o que vai ser o resultado disso pós a pandemia mesmo.
Sim. Por isso que quanto mais a questão da da diversidade de entretenimento, tem as obrigações, tem, Sim. mas também precisa ter o entretenimento, porque a questão, por exemplo, das drogas dentro aí dessa faixa etária é um refúgio, é como se fosse um refúgio. Se você perguntar, ou até mesmo fazer pesquisa mesmo em artigos científicos, a grande maioria vai dar uma resposta assim semelhante, que é um refúgio. É para pegar uma brisa, para poder relaxar, dar uma sensação de prazer que na vida real não tem, de alguma forma não tem. Então, quando você dá outras opções, porém as opções saudáveis, aí a criança vai desenvolvendo esse senso crítico que você falou. Porque tem muitos jovens, bom, tem informações diversas. Eles sabem que é nociva, sabem que a droga é nociva, sabem que, digamos, se for pegar uma geração, a minha geração, por exemplo, eu tenho 40 anos. Na minha geração, falar de drogas é ruim, pronto. Não é bom, pronto. Era a única informação que eu tinha. Agora, a geração atual, elas sabem que faz mal, sabem que faz mal para o pulmão, sabem que faz mal físico, elas sabem. Mas o que elas começam a desenvolver, antes da dependência química, né, que é do corpo, é emocional, a dependência emocional. Então, digamos que quando você, desde pequenininho, faz todo esse trajeto que você fez, a criança, ela não fica, e depois adolescente, ela não se torna vulnerável a essas tentações, por exemplo. Porque ela vai ter, não, eu sei que é errado e não vou fazer, ponto. Eu sei e não vou fazer. Mesmo que fulano falar que dá uma brisa, enfim, aquelas sensações de, entre aspas, bem-estar, bem ilusório, mas ela vai falar, não, eu não vou cair nessa. Diferente de um adolescente que está ali com o ego, ou até mesmo emocionalmente falando, afetivamente falando, não está fragilizado. Então, é cuidar dessa manutenção mesmo, para lá na frente, como eu comentei, né? É uma poupancinha para a saúde emocional do seu filho. Porque quando ele for lá na frente, ele vai lembrar, por mais que ele reclamou no início, mas ele vai internalizar e vai falar, olha, é importante, minha mãe cuidou de mim, eu sei que é chato, mas ela faz isso com amor, ela cuida de mim. Então, isso que é essa mensagem que fica internalizada. Eu sou importante para minha mãe. Ela cuida. Mesmo sendo chata, mas ela cuida. Sol, quer falar alguma coisa? Não, só reforçar isso que você falou, né? Realmente, às vezes, eu tenho 2 filhos, né? Um de 24 anos e outro vai fazer 2 anos. Então, a diferença é muito grande, né? Então, o primeiro eu não tinha essas preocupações, né? Não tinha, se tinha celular, não era como é hoje, né? Não tem esse acesso. Eu acho que nem tinha chegado tanto assim no Brasil, né? Então, sempre foi realmente uma preocupação muito grande com relação realmente ao uso, ao limite, né? E a pandemia realmente trouxe uma outra realidade, né? Porque eles tiveram muito mais acesso, né? E eles ficaram muito mais em casa, né? Porque não estavam na escola, eu não estava no berçário, então administrar um bebezinho em casa, né? E ainda tendo que trabalhar, né? Que foi o que muitos pais tiveram que trabalhar em casa, realmente não foi realmente difícil. E como a Luciane falou, administrar o que vai vir depois disso, né? Porque também, olha, eu te dou mais um tempo a mais, porque eu também preciso trabalhar. Mas agora, depois dessa pandemia, voltando à escola, eu tenho que reorganizar tudo isso, né? Porque ele vai ter que entrar numa outra rotina
e a gente também, né? Então, já era preocupante antes. Agora, depois da pandemia, já vai ser realmente algo para a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho, né? E como você comentou mesmo, Mo, tem muita coisa boa, né? Não é assim, falando, ai, a internet. Não, não é sendo contra, porque realmente tem muitos jogos que são Pelo educativos. contrário, não tem como negar, não tem como ignorar. Isso, mas que realmente precisa de um limite, assim como todas as coisas da vida precisam de um limite, de uma rotina, de uma organização, de um hábito, né? Sim. Mas acho que resumindo é isso. Gostei muito também da palestra, né? Às vezes eu falo muito essa frase, principalmente para meus pacientes. Os extremos, eles são nocivos, tanto a falta quanto o excesso. São perigosos. Então, o ideal é tentar o meio termo, essa moderação, essa harmonia, essa organização, porque não tem, como você bem colocou, a tecnologia está aí para ficar. Não tem como você negar. Só se você for lá para o monte, torna-se, vai lá para o Tibete, lá no ponto mais isolado, enfim, não tem sinal nenhum, não tem nada, só árvore. Ok. Fora isso, fora esse pequeno detalhe, a gente é bombardeado. A forma da gente ir para o banco, fazer pagamentos, né? Teve Pix, né, do ano passado, a forma de você fazer compras, a forma de você se comunicar à distância. Então, não tem como trabalhar, não tem como negar. Mas também não tem como deixar assim, né, à vontade demais, porque é até nocivo para nós mesmos, adultos. Né? O tema principal foi relação, né, voltado para a criança, mas para a gente também. Onde colocamos, em que lugar a tecnologia está na nossa vida? Aí a gente consegue fazer aquela organização. Em que momento? Qual que é a dosagem? Para trabalhar? Ok. Né? Precisa? Ok. Mas também eu vou poder usufruir um pouquinho de um lazer. Ver um vídeo, ver alguma coisa, enfim. Fazer pesquisa, enfim. Mas não tomar o tempo a ponto de você esquecer de outras coisas da sua vida. Sabe, a ponto de entre celular e você, sei lá, passear, quando a gente puder passear, poxa, sabe, aí você só vai se tiver Wi-Fi. Não, se não tiver Wi-Fi, a gente vai brincar do mesmo jeito. Que hoje em dia é assim, né? Um dos requisitos tem Wi-Fi. Nem pergunta das acomodações mais. Se a acomodação é boa ou não, se tem televisão, se tem piscina, só se for um dia de calor. Mas, assim, um dos pré-requisitos tem Wi-Fi. Então, não tem como. Você entra no restaurante, você nem pergunta, né? Oi, boa noite, bom dia. Tem Wi-Fi, aí depois cumprimenta. Então, não tem como negar. Não tem como negar a tecnologia, mas também a gente precisa colocá-la no lugar certo na nossa vida. Não resumir a nossa vida, né, de um quadradinho. Né? Claro que esse quadradinho é muita coisa, né? A gente sabe das portas que esse quadradinho abre. Mas qual é o lugar na nossa vida? Quer dizer, eu deixo de me divertir, deixo de conversar com as pessoas que estão perto, próximas, e dou mais atenção para esse aparelho. Então, a gente precisa fazer essa dosagem. A gente, né, com nós mesmos, né, mas também ensinar as crianças também a organizar esse tempo, a saber lidar melhor, porque tudo isso também, como eu comentei, é um ensinamento. Você está passando para a criança esse ensinamento. Então, é um olhar cuidadoso, né, para os pequenininhos que estão nessa fase de desenvolvimento,
mas também, por um outro lado, também a gente reflete sobre nós mesmos. Certo? Vocês querem complementar mais alguma coisa? Antes de eu agradecer, obrigado pela conexão, não apenas virtual, mas eu estava sentindo tanta falta dessa interação, é muito boa. Tá vendo? É isso, não tem como negar, mas não substituir o sorriso, de ter essa interação, de ideias, de compartilhar humano, né? Compartilhar o humano. Então, essa também é um cuidado do Janeiro Branco, é isso, é cuidar da vida, né? Quem cuida da mente, cuida da vida. Então, a gente tem as questões físicas, cuidados físicos, saúde física, ok, estão visíveis, ok, mas a gente também precisa cuidar daquilo que a gente não consegue ver a olho nu, mas a gente nota e está ali, é tão importante quanto, que são as nossas emoções. Ó, minha mascote. Eu falei que ela ia aparecer em algum momento. Gente, olha, muito obrigada, viu? Olha, impagável esse momento, estava sentindo falta, como eu comentei, e espero de coração que tenha contribuído para vocês de alguma forma, tá bom? Ah, e as palestras da semana do Janeiro Branco vai estar no site da clínica. Se eu não me engano, a Sol vai colocar no YouTube também. E aí você pode rever, compartilha, por favor. Compartilha, porque quanto mais pessoas, conhecimento ele só tem sentido se for compartilhado. Se for compartilhado. Então, quanto mais, mesmo que os colegas da Luciene não pôde, né? Mas de alguma forma, não pôde estar aqui por algum motivo, mas se eles puderem ver depois, enfim. O importante é compartilhar essa mensagem de cuidar da saúde física e principalmente também da saúde mental, tá bom? E aí a gente vai fazer essa corrente do bem. Tá certo? Sol, quer comentar alguma coisa? Só agradecer realmente a presença de vocês, né? Uhum. E deixar esse convite aí para seguir as nossas redes, para ir lá na clínica, né? Depois, quando passar essa loucura, também tomar um café com a gente. Né? Sim. E é isso. Muito obrigada a todos. Olha, parabéns para vocês, viu? Ó. Parabéns.